Bom dia, irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical da Igreja Cristã em Campo Grande. Hoje, em especial, nós teremos uma aula com o tema sobre a Reforma Protestante, especificamente sobre os 5 pilares que fundamentam o entendimento reformado, ou seja, o entendimento daqueles que se baseiam no conceito que os reformadores trouxeram para nós, à luz das Escrituras, que nada mais foi do que o entendimento que os apóstolos receberam do Espírito Santo ao escreverem as Escrituras, que nada mais é do que os profetas receberam da parte de Deus como revelação sobre a vontade de Deus, sobre os princípios de Deus para o seu povo. Então, em especial, vamos estudar hoje os 5 solas da Reforma Protestante. Oremos para que Deus ilumine o nosso entendimento nesta manhã. Bondoso Senhor, nós estamos aqui, Pai, em pé, com prazer e alegria para estudarmos a Tua Palavra, Senhor, por causa da Tua misericórdia que se renovou sobre as nossas vidas nesta manhã. Esteja conosco aqui, Pai, que seja um momento de edificação, que seja um momento de aprendizado, Senhor, que neste momento o Senhor, pelo Teu Espírito Santo, revele a Tua Palavra, nos instrua, Senhor, e nos direcione através das Escrituras, e que nós amemos mais a Tua lei, que tenhamos prazer na Tua lei e meditemos nela dia e noite. Eu peço isso por mim e pelos meus amados irmãos e irmãs que aqui estão. Guarde-nos aqui, Senhor, e também proteja aqueles que estão a caminho. Por favor, Senhor, livre-os de qualquer coisa que venha impedi-los de chegar até aqui. E também esteja com aqueles que não virão, Senhor. O Senhor sabe o que cada um está passando. Conduza-o, Senhor, para mais próximo de Ti, Pai. Esse é o nosso pedido, o nosso rogo, no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, Reforma Protestante. A data ápice, digamos assim, historicamente falando, né? A data que foi o ponto, o cume, né, do grande iceberg de reformadores, ou da Reforma Protestante, o ponto lá em cima do iceberg foi o dia 31 de outubro de 1517. O que aconteceu em 31 de outubro de 1517? O reformador Martinho Lutero, ele pregou na porta da catedral da Igreja Católica Romana da cidade de Wittenberg, na Alemanha. Ele pregou 95 argumentos, 95 teses que contrapunham o entendimento da Igreja Católica a respeito da fé, da salvação, das Escrituras e principalmente das indulgências. Esse foi o ápice da Reforma Protestante. Porém, nós não podemos descartar o que houve antes de 31 de outubro de 1517, digamos, os pré-reformadores. Cite, por favor, um pré-reformador. Pré-reformador, aquele que veio antes da Reforma Protestante. Vamos dizer, antes de 1517. Pode falar, Lígia. John Huss. Outro. Whitefield, muito bem, quem falou? Aqui. Mais lá atrás. O apóstolo Paulo, isso, tá, foi um pré-reformador. Depois o apóstolo Paulo, Agostinho, próximo de Agostinho, Tomás de Aquino, um pouquinho mais para frente, vamos lá. Caminhando um pouquinho mais. Tá, chegou em John Huss, Wycliffe, bem próximo ali de Martinho Lutero. E também nós não podemos ignorar os pós-reformadores. Qual é o mais conhecido para nós, pós-reformador? João Calvino. Quem mais? Spurgeon. Isso, e os puritanos, por exemplo. Os puritanos são pós-reformadores. Os puritanos são do século 17, 18, um pouquinho do 16, 17, 18, tá bom? Então, nós estamos falando de 31 de outubro de 1517, porque, como eu disse, é o topo do grande iceberg da Reforma Protestante, que foi, com uma tremenda coragem, o acontecimento marcante na história realizado por Martinho Lutero. Tá bom? A partir do entendimento dos pré-reformadores, dos reformadores e dos pós-reformadores, digamos, um pouquinho dos pós-reformadores, nós conseguimos estudar, pelo entendimento desses homens de Deus usados para marcar
vida da igreja, na história da humanidade, nós estudamos os 5 pilares fundamentais da fé genuína, da fé baseada nos ensinos e no entendimento desses homens reformadores. Como eu disse, nada mais, esse entendimento nada mais é do que o retorno às Escrituras. Não foi nada criado pelos reformadores como se fosse uma segunda inspiração divina. Não, eles só fizeram o quê? Nós precisamos retornar ao entendimento bíblico dos apóstolos, dos profetas, voltemos às Escrituras. E houve então o resumo das doutrinas em 5 pilares, que são os 5 solas. E aí, a gente pensa, o que é sola? Sola é isso aqui. Tá, tudo bem, mas não é só isso. Sola, em latim, olha lá, ó. A palavra latina sola significa somente, somente, em português. 5 solas são frases, portanto, latinas, que definem, olha, princípios fundamentais, bíblicos, que basearam a reforma protestante em contradição com os ensinamentos da Igreja Católica Romana. Houve, de fato, um confronto ao entendimento dominante, doutrinário da Igreja Católica Romana naquela época. Porque naquela época, sim, a Igreja Católica Romana dominava o entendimento religioso no mundo. Mas os reformadores se contrapuseram a esse entendimento com tanta coragem, retornando às Escrituras. Com coragem. Martinho Lutero foi o principal herege para os católicos. Tá? Vamos lá. Os 5 solas, então, sintetizam os credos teológicos básicos dos reformadores, pilares nos quais creram ser essenciais à crença e prática cristãs. Por isso que hoje, nesta manhã, nós vamos estudar os 5 solas, porque são bases para você e para mim. Ei, esses 5 pontos não podem estar ausentes da sua mente, do seu entendimento a respeito da fé genuína. São 5 pontos fundamentais. 5 pontos fundamentais. Você que está aqui nessa aula, você vai sair daqui, se você não entendia os 5 pontos, você vai sair daqui entendendo, quem sabe decorando, e tendo isso como base, como balizas para o seu entendimento a respeito da fé. São 5 balizas através das quais você caminha pela fé. Se você sair fora dessas 5 balizas, você corre um sério risco de estar entendendo a fé genuína de forma equivocada, e você pode até estar flertando com heresia, se você sair fora dessas 5 balizas, entenderam? Por isso é fundamental, isso aqui é fundamental. Você que é reformado, você é reformado? Amém? Você é um crente que se diz, eu sou reformado. Então por que você é reformado? Porque você, por exemplo, tem essas 5 balizas, esses 5 princípios como norteadores para a sua fé genuína. Ok? Entenderam? Olha só a importância de nós revermos esse assunto. Isso é muito importante, tá bom? Todos os 5 implicitamente rejeitam ou se contrapõem aos ensinamentos da então dominante Igreja Católica Romana, especialmente por seu superior, o Papa. Como eu disse, houve um confronto do entendimento doutrinário católico romano daquela época. Mas daqui a pouco vocês vão até entender que hoje, quem sabe a Igreja Católica Romana não está tão ofensiva contra o entendimento dos cristãos evangélicos reformados. Talvez não. Mas sabe o que está acontecendo hoje? Dentro de um grupo chamado evangélico, existem pontos muito semelhantes ao catolicismo romano dos séculos em que os reformadores se insurgiram contra essas doutrinas. Evangélicos, por exemplo, que idolatram uma rosa ungida. Evangélicos, por exemplo, que pegam as escrituras e falam, essa parte das escrituras eu não aplico para a minha vida, porque é retrógrado, porque é passado, porque sai fora. Não é somente as escrituras. Evangélicos. Veja, quem sabe nós estamos numa geração em que precisa haver uma nova reforma, e uma reforma que começa dentro de casa, dentro daqueles que se dizem evangélicos, né? Muito bem. Olha só uma placa que havia numa igreja lá no México. Leia aí para mim essa placa. Nossa Senhora de Fátima, livrai-nos das heresias dos protestantes. Muito bem.
Então vamos estudar aquilo que para os católicos é heresia, vamos estudar aquilo que para nós é a verdade. É a verdade. Tá bom? Não é heresia. Ao contrário, o que nós vamos estudar é uma vitamina de entendimento para você contrapor as heresias que existem, tanto no catolicismo quanto em todas as outras religiões que são contrárias ao entendimento bíblico da palavra de Deus sobre a fé genuína. Vamos ao primeiro sola então, sola fide, somente a fé. Somente a fé. Então, veja, nós estamos vendo 5 pontos, e esses 5 pontos vão mostrar que é somente. Nada mais do que isso que nós vamos ver. Então, o primeiro ponto é somente a fé. Por que somente a fé? É o ensinamento de que a justificação... O que é justificação? Ei, você é membro da ICCG, já sabe o que é isso, nós já estudamos sobre isso. O que é justificação? É um processo que um ser humano passa diante de Deus para ser declarado justo. Ponto. Isso significa justificação. Alguém que era injusto passou a ser justo de alguma maneira. Como que você que era injusto, indigno, não merecia ter relacionamento com Deus, não podia ter relacionamento com Deus, como que você, de injusto, passou a ser justo diante de Deus? Deus olhando para você e falar, você é justo, eu vejo você e eu declaro você para mim, a partir de agora, é justo. Como você foi declarado justo diante de Deus? Porque você creu pela fé em Jesus Cristo, no que Cristo fez. A justificação é interpretada na teologia protestante como sendo declarada por Deus. A justificação não é um processo contínuo. Você quando foi salvo, você quando foi regenerado, quando você ganhou uma nova vida em Cristo Jesus pelo Espírito Santo, o Espírito Santo passou a habitar você, você não iniciou o processo de justificação que vai chegar lá no final, você vai ser totalmente justo. Não. Quando você creu em Jesus Cristo, você foi regenerado, você passou a ser uma nova criatura, você de morto passou a ter vida, você nasceu de novo. Naquele momento em que o Espírito Santo habitou em você, você então pôde pela fé crer em Jesus Cristo, naquele momento o que Deus fez? Declarou justificação para você. Você já é justo, plenamente justo, totalmente justo. É uma declaração de Deus. Nada que você fez justificou você. Você foi justificado porque você creu naquele que é o justo. Você entregou a sua vida para aquele que é o justo. Em outras palavras, você diante de Deus falou, Senhor, eu não tenho justiça nenhuma para oferecer ao Senhor. Eu não tenho mérito algum para oferecer ao Senhor, a não ser, Senhor, crer em Jesus Cristo. Eu entrego a minha vida ao teu Filho. Portanto, a justiça de Cristo satisfez a justiça de Deus no seu lugar. Amém? Mesmo sendo injustos. Isso, ele nos declarou justo. E houve então uma transformação total, plena. Você é totalmente justo diante de Deus hoje. Totalmente. Amém. Louvado seja Deus. Uma situação que para nós era impossível. Era impossível. Agora, qual que foi o instrumento? Qual que foi o meio? Vamos lá. Voltando, é o ensinamento de que a justificação é recebida ou apropriada somente pela fé. Sem qualquer intermediação de boas obras humanas, embora na teologia protestante a fé salvadora é sempre evidenciada, mas não determinada pelas boas obras. O que isso quer dizer? Veja, você foi declarado justo pela fé, porque você creu naquele que é perfeitamente justo, você creu nele, você creu naquilo que ele fez no seu lugar, ele pagou os seus pecados, portanto Deus te declarou justo por causa do Filho. Deus vê Jesus em você. Deus recebe você porque você creu em Jesus. Não porque você fez boas ações para Deus te salvar. As boas ações, em outras palavras, boas obras vêm depois. As boas obras, as boas ações, aquilo que você faz de bom, aquilo que você faz de justo, não salvou você. Não determinou a sua salvação.
Mas as boas obras, aquilo que você faz de justo hoje, por exemplo, bondade, misericórdia, pede perdão, se arrepende, crê em Deus, canta. Está vendo? Essas são boas obras. Tudo isso que você faz agora são evidências de que você já foi justificado e salvo. Vem depois. Boas obras vêm depois, não antes da salvação. Portanto, como nós aprendemos quinta-feira com a aula do irmão Robert, evidências de salvação. Nós vimos 10 pontos elencados pelo pastor Paul Washer que mostram evidências de que nós somos salvos, e nós devemos dar uma olhada naqueles 10 pontos, e como o Robert disse, tem tantos outros, mas ali é um norte para nós olharmos aqueles 10 pontos e pararmos e pensarmos, como que está a minha situação diante de Deus? Eu sou salvo mesmo? Tem que ter evidência de salvação, tem que ter. Alguém que foi salvo, nasceu de novo, deve haver evidências de salvação. Que nem o Robert disse, pode acontecer de alguém olhar para você e falar, nossa, você é crente? Eu nem sabia, nem percebi. O crente 007, é verdade, um agente secreto no mundo, é verdade, tá bom? Tem que ter evidência de salvação. Vamos lá, mas a fé é inerente ao homem? Você nasceu com fé? Um bebezinho tem fé? Todo mundo nasce com fé? É uma confiança plena em Cristo que o ser humano possui por si mesmo para ser justificado? Em si mesmo? Possui fé em si mesmo? A fé é o dom ou capacidade sobrenatural que Deus dá ao homem através do novo nascimento pelo Espírito, para que possa reconhecer sua incapacidade de ser justo e confiar na obra de Cristo para ser justificado de uma vez por todas. Veja o que Thomas Brooks disse a respeito da fé. A fé é a mão vazia que recebe a Cristo e todos os seus benefícios, louvado seja Deus. Ninguém nasce com fé. A fé é dada por Deus a você. E a partir do momento em que o Espírito Santo passa a habitar em você, e você é uma nova criatura, você nasceu de novo, você passa então a crer por meio da fé, mas a fé não é sua, nós não nascemos com fé. Porque alguém pode dizer, tudo bem, né? o semi-calvinista, né? Ou o arminiano de 4 pontos. Pode dizer assim, tudo bem, eu creio que eu fui salvo pela graça, é verdade, não por obras, ok, mas a fé é minha, eu que criei. Porém, nós cremos, mas mesmo assim a fé não vem de nós, a fé foi um dom que foi dado por Deus. Abre lá, Efésios capítulo 2, versículo 8 e versículo 9, olha lá, o que diz o texto? Efésios 2, 8 e 9. Esse texto, Efésios 2, de 1 a 10, é um texto maravilhoso que tem bases sólidas a respeito da salvação, fé, graça, boas obras e tudo mais. Vamos lá, Efésios 2, 8 e 9. Quem achou, leia bem alto. Amém. Veja que no versículo 8, o apóstolo Paulo deixa bem claro que pela graça vocês são salvos por meio mediante a fé, vírgula. Isto, alguns interpretam isto como fé, alguns interpretam isto como graça. Um terceiro grupo que eu vejo que é perfeitamente plausível entender que isto se refere tanto à fé quanto à graça. Vamos lá, voltar para o texto. Porque vocês foram salvos foram salvos pela graça, mediante a fé, e isto não vem de vós. Isto o quê? Tanto a fé quanto a graça. É bem verdade que se você pegar o termo no português isto, ele faz menção ao termo imediatamente anterior, isto. Como se eu dissesse assim, isto está aqui, isso está aí, com 2 S, entenderam? Mas não é errado entender que a graça também vem de Deus. Então nós vamos pensar na fé, né? A fé é um dom de presente de Deus. Deus deu fé a você para você poder crer no Filho dele. Então, somente a fé, como Martinho Lutero disse, é uma base, é um fundamento que nós não podemos abrir mão ou ter dúvida quanto a isso. Por quê? Porque olha só aqui que Lutero disse, é a doutrina pela qual a igreja permanece ou cai. A igreja permanece ou cai. Vamos ler em latim? Vamos ter aula de latim?
Eu não sei praticamente nada de latim, mas vamos lá. Vamos todo mundo tentar aí falar em línguas aqui. Vamos lá. Artículos, stantes, et cadentes, eclésia. Muito bem, falou em latim. Agora tem que ter um intérprete aí, né? Senão é língua estranha, a gente não recebe. Segundo sola escritura, somente a escritura. Vamos lá. É o princípio que reconhece a autoridade suprema das escrituras sagradas. Os reformadores determinaram submeter sua fé e sua vida ao que está previsto nos 66 livros da Bíblia. Tem 66 livros na sua Bíblia, né? Amém, louvado seja Deus, que bom. Fiquei com medo de alguém dizer, não, a minha tem mais. Aí eu ia falar para você trocar. Vamos lá, 66 livros, tá? 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Tem que ter isso na sua Bíblia, tá? Essa é a Bíblia verdadeira, tá bom? Então os reformadores, eles decidiram se submeter a sua fé, a sua vida aos 66 livros da Bíblia. E não a outra autoridade, fosse inclusive a do magistério, ou seja, do ensino da igreja. Olha só que interessante. Os reformadores aceitaram e proclamaram as Escrituras como sua norma objetiva e final, reafirmando a autoridade do assim diz o Senhor e está escrito, ponto final. A autoridade das Escrituras é superior à da igreja e da tradição. E eu pergunto, quem veio primeiro? Ou quem estabelece o quê? A igreja estabelece as Escrituras ou as Escrituras estabelecem a igreja? As Escrituras estabelecem a igreja. As Escrituras são a base da igreja. As Escrituras formam a igreja. Não é a igreja que estabelece as Escrituras. O entendimento católico romano é ao contrário. A igreja que estabelece as Escrituras. A igreja que define o que é Escritura ou não. Mas é ao contrário. As Escrituras sagradas foram reveladas por Deus e elas são o norte, elas que definem, elas que orientam, elas que são regra para a igreja. Muito bem. Contra a afirmação católica, a tradição ensina, ou seja, os católicos romanos ensinam que as Escrituras são regra, ok, mas a tradição também é regra, mas sacramentos também são regra de fé, junto com as Escrituras, no mesmo patamar das Escrituras. O magistério da igreja, ou seja, aquilo que os sacerdotes, os padres, os arcebispos e principalmente o que vem de cima, né, do cabeça, o Papa define como regra para a igreja, é comparado às Escrituras. São comparadas às Escrituras. É regra infalível, só que está errado. Está errado, entenderam? Isso que é o magistério eclesiástico. Está errado. Contra a afirmação católica, a tradição ensina, os reformadores afirmavam, a Escritura ensina, ponto final. Lutero disse certa vez, quando eu estava com 20 anos de idade, eu ainda não havia visto uma Bíblia. Eu achava que não existiam evangelhos ou epístolas, exceto as que estavam escritas nas liturgias dominicais, ou seja, quem já participou de missa aqui sabe, né, que dificilmente alguém leva a Bíblia. Mas o fiel, o devoto ou o participante de uma missa, ele ouve a liturgia lida, né, no momento ali da missa, e a leitura é feita de trechos das Escrituras, mais alguma coisa sobre a tradição, sobre dogmas, sobre o ensino, sobre o magistério da igreja. Então, quem está lá assistindo a missa ou participando da missa, não está com Bíblia. A Bíblia está lá na mão do sacerdote. Ninguém pode ler lá não, ou acessar não. Às vezes convidam um ou outro para quê? Para ler a liturgia da missa. Mas olha só o que Lutero falou, ele não tinha acesso à Bíblia. Ele era um católico devoto. Lutero era um católico devoto. Participou do mosteiro católico. Tanto que dentro do mosteiro é que ele foi ganho pelo Senhor, os seus olhos foram abertos e ele pôde então ler a verdade nesse momento da sua vida. Ó. Finalmente encontrei uma Bíblia na biblioteca e levei-a comigo para o mosteiro. Eu comecei a ler, reler e ler tudo novamente, louvado seja Deus. E houve um momento em que ele teve as duas pernas quebradas, espiritualmente falando, diante de Deus. Sua alma foi quebrada quando ele leu Romanos 1, 16 e 17. O justo viverá pela fé. Amém? Muito bem. Então, 2 Timóteo 3, 16 e 17, vamos ler rapidinho a respeito, ou a base bíblica, né, para nós
nós entendermos que é somente a Escritura. Somente a Escritura. A Escritura é regra para nós. É bem verdade que nós lemos livros que interpretam as Escrituras, mas os livros não são regra infalível para nós. A regra infalível é a palavra de Deus. Tanto que nós temos que pedir: Senhor, ilumine o meu entendimento, eu quero entender a Tua palavra, Senhor. Me ajude a compreender, a amar e praticar a Tua palavra. A palavra de Deus é inerrante, não tem erro, é infalível, não tem necessidade de acréscimo nem de retirada de partes. A palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, é única regra de fé e prática para nós. 2 Timóteo 3, 16 e 17, leia aí bem alto. Louvado seja Deus. Então está bem claro aí que a palavra de Deus, toda ela é útil para o ensino. Ela é útil, ela tem uma utilidade perfeita. Ela tem uma finalidade específica, objetiva para você e para mim, bem clara. A palavra de Deus é a verdade. Não é a sua verdade contra a minha verdade. Não, a verdade está fora de nós. A verdade está fora, não somos nós que definimos o que é verdade. A palavra de Deus é a verdade. A partir dessa verdade objetiva, nós nos submetemos. A nossa subjetividade está sujeita à objetividade da palavra de Deus. Entenderam? Existe uma verdade definida, decretada por Deus, para todos, crentes e ímpios, para todos. A verdade é uma só, que é a palavra de Deus, toda ela. Tanto que, ao lado da afirmação sola escritura, também alguns pós-reformadores acrescentaram, colocaram outra frase em latim: tota escritura. Tota escritura, ou seja, não somente a escritura, mas toda a escritura. Toda a escritura, toda a palavra de Deus. Tá? Vamos ao próximo, terceiro sola gratia, somente a graça. É o princípio pelo qual os reformadores refutaram a ideia de que a salvação se dá pela obra de Cristo, mais as boas ações praticadas pelos homens. Você é salvo porque você creu pela fé em Jesus Cristo e você recebeu a salvação exclusivamente, unicamente pela graça de Deus. Não houve mérito algum em você, Maicon, em você, Paulinho, em você, Rodrigo, em você, Arielle, em todos nós. Não houve mérito algum em nós para Deus olhar para nós e falar: por causa disso eu vou te salvar. Não é por causa disso. Houve uma decretação de Deus antes dos tempos eternos, antes de qualquer coisa vir a existir, antes da fundação do mundo. Deus decidiu, por sua livre, graciosa, amorosa vontade: eu vou escolher a Lilian e eu vou salvá-la. Por que, Senhor? Porque eu quero. Porque eu amei a Lilian antes da fundação do mundo. Mas por que, Senhor? Porque eu quis. É o que Paulo escreve em Efésios capítulo 1, pelo beneplácito da sua vontade. O que é beneplácito da sua vontade? Beneplácito é o bom prazer da vontade de Deus. Pela graça nós somos salvos. Isso é salvação pela graça. É somente pela graça, não houve mérito. Por quê? Sobretudo na época medieval, do século V até o século XV, século V até o século XV, o entendimento dominante da Igreja Católica Romana era que os homens fizessem diversas obras, dentre elas as procissões, a participação nas missas, e a partir do mérito obtido, ou seja, participando de todos esses rituais religiosos, inclusive sacrifícios do próprio corpo, através desses méritos obtidos, eles poderiam garantir a salvação de suas almas ou diminuir o tempo no purgatório. Esse era o entendimento. Hoje, no meio que se diz evangélico, usa a mesma regra. É a salvação pela graça, mais aquilo que você faz. Participa de todas as reuniões, né? Participa lá do coral, ou da banda, ou da orquestra, da igreja, né? Da congregação.
faz para ser salvo. Precisa sempre estar fazendo para ser salvo. Mas não, irmãos, nós somos salvos pela graça. Nada do que nós pudéssemos fazer nos salvaria. Nada, absolutamente nada. Nós somos salvos somente pela graça de Deus. Os reformadores disseram que não é assim que as coisas acontecem. É a graça, e somente a graça de Deus que pode de fato salvar os homens. A palavra traduzida como graça no Novo Testamento vem da expressão grega charis. Graça não é uma igreja. Graça é da parte de Deus. Graça é dom, é atributo de Deus. Charis, que significa favor, bênção, bondade da parte de Deus, presente, tanto que vocês receberam aí a lembrancinha, né, dos 508 anos da Reforma Protestante. E qual que é o ícone, qual que é o desenho que tem aí no Sola Gratia? Tem um presentinho, e graça é um presente, graça é presente, nós recebemos de graça, pela graça, o presente da salvação. Graça, portanto, é Deus tendo iniciativa em escolher nos abençoar e salvar, ao invés de amaldiçoar como o nosso pecado merece. Graça é Deus dar o maior tesouro aos que estão com mãos vazias e nada merecem. Vamos lá, Efésios capítulo 2, vamos ler do versículo 1 até o versículo 10. Eu peço que vocês leiam, cada um lê um versículo, tá? Inicia aí puxando a fila alguém, leia o versículo 1, depois o outro 2 e assim vai até o 10. Por favor, bem rapidinho. Isso. Amém, amém. Olha só, do versículo 1 até o versículo 10 é a história da nossa salvação. Até o versículo 3 é a má notícia. Aliás, com um parênteses que Paulo inicia no versículo 1, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Parece que o apóstolo... Sabe quando alguém escreve uma história da bruxa má, que pega a pessoa, e a pessoa fica presa por aquela maldição, e aí vem um príncipe e salva a pessoa, a mulher, né, a moça, né, a princesa, e no final a história termina assim, e viveram felizes para sempre. Não termina assim, uma história tão bonita, né, de salvação? Paulo parece que ele começa assim, ó, e viveram felizes para sempre. Ou seja, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Não é? Paulo não começa assim? Ele nos deu vida. Paulo começa mostrando para nós a nossa realidade atual. Vivemos felizes para sempre, nós temos vida. Aí você pode fechar o semblante, e nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Qual que era a nossa situação? Aí ele vai contando até o versículo 3. Não somente os leitores, mas Paulo diz, nós também, ou seja, eu também estava na mesma situação. Versículo 4, abre a cortina da salvação para nós. Mas quem tomou a iniciativa? Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. E vai, você vê a salvação pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. Vai indo, você vê o versículo 8 e 9, salvação pela fé. E aí o versículo 10, o que você faz pós-salvação? Pratica boas obras. É o que Tiago escreveu, o meu irmão de Jesus escreveu em sua carta. Tiago escreveu que a salvação, a justificação,
pela fé produz boas obras. Tiago e Paulo em Romanos não se conflitam, não se contradizem. Paulo explica que a salvação é somente pela fé, a justificação é somente pela fé em Jesus Cristo. Tiago diz, a salvação sim é somente pela fé em Jesus Cristo, mas produz boas obras. Fé sem obras é morta, é inexistente. É a fé que não é genuína. É a fé que muitos, ao seguirem Jesus, diz: olha esse homem, que maravilha, ele faz milagres, eu vou estar perto dele porque eu quero ver e receber milagres. De repente Jesus parou de fazer milagres, quando ele olhou para trás não tinha muita gente. Não tinha muita gente. Não tinha fé genuína. Não é? Não era uma fé genuína. Ok, vimos sola graça, agora vamos então ver solos Christus, e a salvação é somente por Cristo. A Escritura Sagrada enfatiza que a salvação de pecadores é conquistada, aleluia, e garantida, aleluia, somente por Cristo. Porque se dependesse de você, o que aconteceria? Você não conseguiria se salvar e muito menos manter a sua salvação. Se fosse 99% da parte de Deus e 1% da parte de nós, o que aconteceria? Seria uma salvação ineficaz, ineficiente. É 100% da parte de Deus, 100%. Isto é, Cristo é o único Salvador e Senhor da vida dos regenerados, em contraste à doutrina da Igreja Católica Romana, que afirmava haver outros mediadores entre Deus e os homens, quais sejam Maria, por exemplo. Os católicos têm Maria como uma co-medianeira, alguém que faz a mediação entre Deus e os homens, junto com Cristo. Tanto que existe frase aí na para-choque de caminhão, né, de católico, né? Pede à mãe que o filho dá. Não adianta, não vai resolver. Peça ao filho que o pai dá, segundo a vontade do pai. O filho é o mediador, o único mediador. A centralidade e exclusividade de Cristo é o fundamento da fé protestante. É o fundamento da fé protestante. É Cristo, somente Cristo. A nossa suficiência está em Cristo. Por isso que o ensino para crianças, jovens, adultos, de mamando a caducando, tem que ser Cristo. Cristo. A salvação está em Cristo. Se nós não falarmos de Cristo, ensinarmos e pregarmos Cristo para as pessoas, nós não estaremos dando o caminho de salvação para as pessoas. Não tem outro caminho. Lutero disse que Jesus Cristo é o centro e a circunferência da Bíblia. Ou seja, toda a Bíblia fala sobre o Salvador, Cristo Jesus. As profecias apontavam para Ele. E o Novo Testamento falou sobre Ele. Não é? O pastor Paul Washer ensinou, quando começamos a entender quem é Cristo e o que Ele fez por nós, não vamos precisar de outra motivação. Cristo é suficiente. E eu peço ao Senhor, Pai, faça isso uma realidade verdadeira no meu coração. Que Cristo de fato seja suficiência no meu coração. Eu não quero ter motivação em outras coisas, porque eu não vou receber motivação plena em outras coisas, senão em Cristo. Eu quero me motivar, eu quero viver para Cristo. Cristo deve ser tudo para mim e para você, tudo. Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Quem achou João 14,6, leia bem alto. Jesus não disse, eu sou um caminho, eu sou uma verdade e eu sou uma vida, dentre outras opções. Não, ele disse, eu sou o caminho, ou seja, só existe um. Eu sou a verdade, ou seja, só existe uma verdade. E eu sou a vida, só existe vida nele. Fora dele é morte, e nós estávamos mortos. Em Cristo nós recebemos vida. E aí ele continua, Jesus dizendo, ninguém vai ao Pai? Por que Jesus disse, ninguém vem ao Pai? Porque Ele é Deus. Jesus não disse assim, ninguém vai ao Pai. O Deus lá é que salva. Deus, o meu Pai é Deus, eu não sou Deus. Jesus está dizendo, o Pai é Deus, eu também sou Deus. A salvação é por meio dele, que Ele é Deus. Ele estava dizendo para as pessoas, ninguém vem ao Pai. Eu e o Pai, mais para frente ele vai dizer, eu e o Pai somos um. Eu sou Deus, meu Pai é Deus. O caminho de salvação é por mim, porque eu sou Deus. Ninguém vem ao Pai senão por
mim. E aí o apóstolo Paulo escreveu com outras palavras o mesmo entendimento de Jesus, 1 Timóteo 2, 5 e 6. Quem achou, leia. Cristo é o único mediador entre Deus e a humanidade, entre Deus e os homens. Por quê? Versículo o seguinte, qual que é o próximo versículo? Versículo 6, o apóstolo Paulo diz, porque ele se deu em resgate, ele se entregou. O único sacrifício aceito pelo Pai foi o do Filho. Foi o do Filho. Amém? E o último solo, então, somente glórias a Deus, só lhe deu glória. Comparando-se com uma casa, você precisa visualizar que o alicerce desta casa chamada salvação é o sola Escritura. O alicerce dessa casa que você vive, chamada salvação, é sola Escritura. Não Escritura e tradição, não Escritura e doutrina. É somente sobre as Escrituras que tudo se origina e repousa. Sobre as Escrituras. Agora, existem 3 pilares que estão sobre o alicerce das Escrituras, pilares que sustentam a casa chamada salvação. São eles, somente a fé, somente a graça, somente Cristo. A sua fé está baseada nas Escrituras. Você conheceu a graça, que não é uma igreja, você conheceu a graça de Deus, o presente, o dom maravilhoso de salvação pelas Escrituras. E você entendeu que a salvação é por meio única exclusivamente de Cristo, por meio das Escrituras. Então, o alicerce da casa chamada salvação é a Escritura. E tem como pilares fundamentais fé, graça e Cristo. Logo, quando a casa chamada salvação tem o alicerce nas Escrituras, e sobre as Escrituras estão os pilares da fé, graça e Cristo, então o telhado dessa casa somente pode apontar para cima, rendendo glória, louvor e adoração a Deus, louvado seja Deus. Todos os 4 pontos nos direcionam única e exclusivamente para darmos glória, louvor e adoração a esse Deus maravilhoso. Somente glória a Deus. Esse é o caminho para você e para mim como adoradores. Nós nos rendemos então diante desse Deus maravilhoso que fez tudo por nós, mesmo nós não merecendo. Nos deu fé, nos deu graça pela graça, nos deu Salvador, nos deu a Escritura para nós entendermos a vontade dEle. Quem conheceria Deus se não fosse pelas Escrituras? Então, diante dessa base e desses pilares, não há outro caminho para você e para mim, a não ser glorificarmos a esse Deus, adorarmos a esse Deus, louvarmos a esse Deus, servirmos com prazer a esse Deus, vivermos para Ele. Glória somente a Deus. Romanos 11, 36. Quem sabe de cor, vamos ver. Tudo bem, abre lá. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Veja, esse versículo mostra tudo. Tudo é Deus. Porque dele. Vem dele. E é por meio dele. E todas as coisas para ele. A ele a glória eternamente. A ele a glória. O apóstolo Paulo, ele encerra essa parte da carta aos Romanos porque ele ensinou doutrina pesada no capítulo 11, 10, 9, do capítulo 1 até o versículo 11, ele ensinou doutrina pesada sobre a salvação, justificação pela fé, não é? Nós estávamos mortos, o estado do ser humano. Até o capítulo 11 ele ensina densa doutrina. Chega no final do capítulo 11, parece que ele, na escrivaninha dele, segurando a sua pena, ele se rende ao Senhor, e ele escreve no finalzinho do capítulo 11, diante de tudo isso que Deus fez por mim e por vocês, meus leitores, quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem deu a ele para que depois pudesse ser restituído? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Aí, a partir do capítulo 12, ele fala, então como nós vamos viver? Como viver? Evidências de salvação, do capítulo 12 até o capítulo 16 de Romanos. Então, glória somente a Deus. E esse aqui está o desenho para nós encerrarmos. Bem simplório. Quem mexe com AutoCAD aí me perdoe, tá?
Quem mexe com produção de publicação, me perdoe esse desenho simplório aí, mas é o que eu consegui fazer como um pastor. Glória somente a Deus. A base, Escritura. Quais são os pilares? Fé, graça e Cristo. Essa é a casa da salvação que somos nós. Amém? Louvado seja Deus. Alguém quer falar mais alguma coisa? Você recebeu o seu marca-página aí? É um presente gracioso da Igreja Cristã em Campo Grande para você. Presentinho simples, mas com carinho para você, quem sabe, por um bom tempo olhar esses 5 pilares da fé genuína e falar, olha, é verdade, a minha fé está baseada, ou seja, tem essas balizas como norte para eu entender o que é salvação, o que foi a salvação que Deus fez por mim. Vamos lá? Repetindo então, somente a fé, somente a Escritura, somente a graça, somente Cristo e somente glória a Deus. A glória somente a Deus. Queridos, eu vou só fazer um pedido. Se você for publicar alguma coisa com relação a essa aula ou ao presentinho da ICCG, que você marque o perfil da ICCG, tá bom? Para a gente, quem sabe, repostar. E nós vamos tirar foto ali também, nesse mural lindo aí, tá? Dos 5 solas que foi produzido pelas irmãs, presente da ICCG para nós, tá bom? Senhor bondoso, muito obrigado por Tua graça sobre as nossas vidas. Senhor, não merecíamos tão grande salvação, mas aprove a Ti nos escolher, nos salvar, nos revelar Jesus Cristo como o único caminho de salvação. Diante disso, então, Senhor, baseados na Tua palavra, nós queremos viver, amar e com prazer obedecer ao Senhor. Faça isso, Pai, no meu coração e no coração dos meus amados irmãos. Com prazer queremos viver para o Senhor, dando sempre glórias ao Senhor. No nome de Jesus. Amém.